Ou você está contando um pouco com a sua própria bondade e contando um pouco com a religiosidade? Eu não posso vir aqui a uma igreja, sentar em um banco e me reclinar sobre o banco e dizer: estou salvo, este banco está me salvando. Não, não está. Você se reclina sobre Cristo. Sua fé está em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é fé. Fé significa que eu recebo e que faço algo a respeito disso. Eu estou pedindo a você esta noite que coloque todo o seu peso em Jesus Cristo. Jesus, Jesus e mais nada. Apenas Jesus. E então, a terceira coisa de que você não pode prescindir. Primeiro, sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Segundo, sem fé você não pode agradá-lo. Terceiro, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Agora, é claro, Jesus neste capítulo está falando sobre a videira e os ramos e está falando sobre dar frutos. Em outras palavras, sem mim vocês não podem dar nenhum fruto. Depois que você vem a Jesus Cristo como seu Salvador, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem habitar no seu coração. Agora, o Espírito Santo é o representante do Senhor Jesus. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Ele foi embora. Ele enviou o Espírito de Deus aqui para esta terra. No momento em que você recebe Cristo, no momento em que você coloca todo o seu peso sobre Cristo, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E ele vive através de você e em você. E ele vive a vida cristã através de você. Agora, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia é este capítulo 15 de João. E aqueles de vocês que vierem à frente esta noite, nós vamos lhes dar um evangelho de João. E espero que vocês leiam este capítulo imediatamente, porque é uma imagem importante do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso relacionamento com Ele. Veja, esta é a videira de que ele está falando. E videiras eram cultivadas por toda a Palestina naqueles dias e precisavam de muita atenção. Elas cresciam rapidamente e eram drasticamente podadas todo dezembro e janeiro. E elas produziam 2 tipos de ramos, essas videiras. Um era frutífero e o outro não produzia fruto algum. Assim, os ramos que não davam fruto eram drasticamente podados para que não esgotassem nenhuma das forças da raiz e da própria videira. Agora, a madeira da videira tem uma característica curiosa. Ela não servia para nada. Era macia demais para qualquer propósito. Então eles pegavam esses ramos falsos, esses ramos que não produziam nada, e faziam uma grande fogueira com eles. E Jesus diz que os seus seguidores são assim. Alguns deles são belos ramos frutíferos dele mesmo. Outros são inúteis porque não produzem fruto. E cristãos que professam, cristãos cuja cristandade consiste apenas em professar sem praticar. Palavras sem ações. Eu creio na Bíblia de capa a capa, e creio em toda a capa porque está escrito Bíblia Sagrada. Alguém disse, um homem me disse, eu sou um fundamentalista com F maiúsculo. E ele parecia tão severo quanto eu já vi alguém ser. E ele falava sério, e ele era. Mas isso não significa necessariamente que você esteja certo com Deus. Você precisa provar isso dando frutos. Você precisa provar isso dando frutos. Que tipo de frutos? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, gentileza, longanimidade. Todos esses frutos do Espírito. Eles devem caracterizar o verdadeiro crente em Jesus Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Há muitos de vocês aqui esta noite. Vocês parecem cristãos. Vocês agem como cristãos de muitas maneiras, mas lá no fundo não há permanência em Cristo. Não há vida, não há seiva. O fruto não está lá. 3 maneiras pelas quais podemos ser ramos inúteis. Primeiro, você pode se recusar a ouvir a Cristo totalmente.
Segundo, você pode ouvi-lo e depois prestar-lhe apenas um serviço de lábios.